no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o bate-papo político falando sobre um assunto que passa em Brasília, mas tem reflexo na vida de milhares de cearenses. O adiamento da votação do projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam no país gerou crítica de parlamentares, empresários e trabalhadores. A expectativa era votar a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na última terça-feira, mas houve um pedido de vista coletivo puxado pelos senadores do PT, partido do governo federal. A votação do projeto ficou para a próxima terça-feira. Ainda há dúvidas, jornalista Beto Almeida, se o texto passará pelo plenário do Senado Federal ou seguirá para a sanção após a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel, explica que cerca de 1.200 empresas do setor fazem a contribuição previdenciária patronal por meio do faturamento e que o adiamento da votação gera incertezas para o planejamento econômico das empresas. A presidente da Federação Nacional de Call Center, Infraestrutura de Redes e Telecomunicações de Informática, Vivian Melo Suruagi, diz que o fim da desoneração coloca em risco cerca de 530 mil empregos no setor em 2 anos. Segundo ela, o impacto no custo com o pessoal é em média de 7,5%. Jornalista Beto Almeida, esse assunto frequentou aqui o bate-papo político ao longo da semana. Estamos encerrando a semana também com esse assunto, embora ainda tenhamos a sexta-feira de bate-papo político e de jornal Alerta Geral, mas essa preocupação dos líderes empresariais não deixa de ser real, não deixa de ser uma realidade. É um assunto, como eu disse aqui na abertura dessa conversa, que interessa também a lideranças empresariais e a milhares de trabalhadores que atuam nos setores beneficiados pela desoneração da folha salarial. Claro, jornalista Beto Almeida, nesse pedido de vistas que provocou o adiamento da votação do projeto de lei sobre a desoneração salarial que tramita no Senado, tem também a preocupação entre lideranças municipalistas e, ao mesmo tempo, o incômodo do governo federal em não querer que avance aquela proposta de redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos municípios. Jornalista Beto Almeida, o tempo tem temperatura amena, com aquele calor sumindo nas manhãs, pelo menos nesta manhã, mas na agenda política tem agitação. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha aí, Luzenor, nós temos agora um prazo até terça-feira para essa pressão e essa insatisfação da classe de empresários, do pessoal que toca esses 17 setores da economia, fazer a mudança na cabeça e no entendimento, principalmente do governo. Esse pedido de vista coletivo lá no Senado, na realidade, atendeu aos interesses do Palácio do Planalto, mais precisamente ao ministro Fernando Haddad da Fazenda. Então, são segmentos hoje que a gente está tratando, Luzenor, que vão ter benefícios nessa redução da contribuição da folha salarial do INSS. Nós estamos falando do setor de calçado, de call center, de comunicação, o pessoal que trabalha com confecção e vestuário, construção civil, as empresas de construção e obra de infraestrutura, quem trabalha nesse segmento do couro, de fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, de proteína animal, têxtil, ou seja, alimentos, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, enfim, 17 setores que precisam e dizem que querem ver a continuidade dessa desoneração da folha, que é a contribuição reduzida das alíquotas do INSS. Porque hoje, né, na realidade, em vez de se pagar 20% de contribuição sobre a folha de salários para a Previdência Social, o que essa desoneração prevê é que os empresários paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Ou seja, é algo realmente que para eles significam uma economia de pagamento de impostos. Para o governo é prejuízo. E aí é o problema. Mas sabe o que tem colocado, Luciano, maior pressão e resistência do governo? É a inclusão das prefeituras.
Isso eu não tenho dúvida. E olha que o Ângelo Coronel, que é o senador, que é o relator dessa proposta, ele recuou em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Porque você lembra, na Câmara dos Deputados foi estendido essa proposta para todos os municípios. Não é, jornalista Beto Almeida, que o senador Ângelo Coronel tenha recuado. Pelo contrário, ele, que é relator desse projeto no Senado, decidiu apresentar um parecer excluindo a proposta que a Câmara Federal incluiu nesse projeto de lei, sugerindo ou estabelecendo que todos os municípios fossem beneficiados da desoneração. Exatamente. Porque quando esse projeto de lei saiu do Senado, o benefício, ou seja, a redução da alíquota do INSS na folha salarial dos municípios, contemplaria somente as cidades com até 142 mil habitantes. E agora o que no relator do Ângelo Coronel, do senador, o que ele diz que vai ficar? Vai ficar o que havia sido votado antes no Senado. Ou seja, uma redução de 20%, em vez de se pagar 20% os municípios, eles vão ter que pagar agora 8% no caso aí, Luzenor, daquelas prefeituras que não têm regimes próprios de previdência. Aquelas que têm a previdência municipal, isso não está incluso. O da Câmara dos Deputados, você sabia que incluía tudo. Também. Então essa regra, agora, pelo que foi aprovado, que volta a valer no Senado, é 8% que as prefeituras que não têm regime próprio de previdência terão que pagar, valendo para cidades com até 142.600 habitantes. Reduziu o prejuízo para o governo? Reduziu. Ainda assim, não satisfaz aos interesses do Palácio do Planalto e muito menos do Ministério da Fazenda. Qual é a questão? O Palácio do Planalto quer, na realidade, Zenor, tirar essa parte das prefeituras. O problema é que ele teme o desgaste político. Esse é o grande nó que precisa ser destravado até lá. O que o ministro Fernando Haddad quer fazer? Ele diz que quer discutir isso, essa questão das prefeituras, em outras iniciativas, não só das prefeituras, aliás, ele diz que, na realidade, do próprio setor produtivo, nessa relação aí de contribuição para a Previdência. Ele diz, é bom que o tema fosse discutido em conjunto com outras iniciativas, ligadas à tributação e com outros desenhos que não traga prejuízos para a União e para os cofres da Previdência. Simultânea a esse debate que está sendo travado no Congresso Nacional, principalmente na Comissão de Assuntos Econômicos, sobre esse projeto de lei que disciplina regras para a desoneração da folha salarial, que também pode beneficiar os municípios brasileiros, jornalista Beto Almeida, nós temos no Palácio do Planalto, sobre a mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um projeto de lei que saiu do Congresso Nacional, estabelecendo normas para os municípios e os estados serem recompensados pelas perdas do ICMS, quando houve a redução dessa alíquota do ICMS sobre os combustíveis. E nesse projeto de lei também está a recompensa para os municípios no total de 2 bilhões e 500 milhões de reais pelas perdas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, nos meses de julho, agosto e setembro deste ano. A demora do presidente Lula em sancionar essa lei está no bojo desse debate, desse conflito em relação a essa proposta que tramita no Senado, que contempla os municípios com a desoneração na folha salarial. Ou seja, Beto, o governo está aqui de um lado, puxando de um lado para convencer os prefeitos que não dá para avançar com essa desoneração, porque vai significar, eu falei ontem, 9 bilhões de reais a menos nos cofres do INSS, se for instituída a desoneração sobre a folha salarial dos municípios, mas você trouxe números que mostram valores bem superiores a essa cifra que eu me referi. Então, voltando à questão, por que tanta demora nessa sanção do projeto de lei que trata sobre a recompensa de ICMS e FPM para os municípios? Pois é, Luciano, essa é a pergunta que os municipalistas hoje também se fazem, porque, na realidade, o projeto foi aprovado, passou depois de muita polêmica nas duas casas, a compensação para os municípios e também para os estados, com a recomposição do FP, do Fundo de Participação dos Municípios e com as perdas das cotas cobradas do ICMS, isso traz um alívio para o caixa dos estados e das prefeituras. Mas, no entanto, o presidente Lula não sancionou a matéria. É provável que essa
demora na sanção desse projeto de lei já aprovado no Congresso esteja relacionado exatamente a essa necessidade que tem de talvez fazer uma espécie de ajuste, um encontro de contas aí que interessa ao governo, mas não tanto às prefeituras e aos governos estaduais. O que talvez o presidente Lula esteja querendo? Dar um tempo para ver se os municípios conseguem, ou pelo menos aceitar essa história de discutir essa questão da redução na contribuição previdenciária e compensar isso de outra forma. Essa talvez seja a ideia, porque não justifica essa necessidade, esse atraso tão grande diante de uma necessidade que é urgente, premente dos municípios. Inclusive naquela discussão também, Zenu, daquela criação da cota extra do FPM, você lembra, de 1%. É outro ponto também que precisa ainda ser implementado, ser discutido. E o Congresso deu aquela boa notícia, aprovou com a maioria ampla de votos. E aí agora? Ficou todo mundo na expectativa da sanção do presidente Lula. Aí vieram as viagens internacionais, aí veio a cirurgia no joelho, no quadril do presidente Lula. O presidente sumiu do mapa e até agora nada de sancionar. Como também nós tivemos uma agenda de viagens internacionais dos presidentes da Câmara e do Senado travando muitas votações. Nas últimas 2 semanas nós tivemos pouco protagonismo do Legislativo. Mas isso e não foi por votações. acaso. Isso não foi por acaso. Pois é, não foi por acaso. E foi por quais razões, Beto? Ora, existe... É o jogo de pressão, jogo porque de o governo está pressão. demorando a atender deputados federais e senadores na liberação de cargos e emendas parlamentares. Você foi ao ponto. Aliás, o próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, deixou clara essa insatisfação e colocou claramente o seguinte, que é preciso que o presidente e o Palácio do Planalto avance nessa questão da definição dos cargos. A gente sabe que ainda tem muita decisão para ser tomada. Nós mesmos falamos ontem aqui da questão da Funasa. Eu estou citando só um dos pontos, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que ainda tem aquela questão de quem vai ocupar a Caixa Econômica Federal. O Centrão quer a Caixa de porteiras fechadas. E o que é isso, Zenu? Não quer só a presidência da Caixa. Ele quer todas as diretorias da instituição do país. Para finalizar sobre esse tema, o jornal Valor Econômico traz hoje uma matéria, Beto Almeida, com a seguinte manchete. Congresso trava pauta econômica e põe em risco 67 bilhões de reais do plano de Haddad para zerar o déficit. Pelo menos 67 bilhões de reais estão em jogo com o atraso da votação de projetos de lei que busca aumentar a arrecadação enviados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Congresso Nacional. Os textos chegaram para análise dos parlamentares entre os meses de junho e agosto e pouco avançaram na Câmara ou no Senado. Além de temas polêmicos como mudanças na tributação de fundos exclusivos e empresas, parlamentares estão insatisfeitos com o que consideram demora do governo em agradar a base com cargos, especialmente na Caixa Econômica Federal e na Funasa, apenas para fortalecer o que você acaba de dizer. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Vamos conversar, Luciano, ainda sobre esse vai e vem dentro do PDT cearense, mas também essa boa notícia, né, de transporte gratuito para os eleitores nas eleições municipais do ano que vem. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.